Eu entendo que o Santos de 2002 pode ser representado como um marco de uma retomada de poder do Santos. Eu acho que o Santos estava envelhecido, o Santos estava preocupante financeiramente e buscava alguma coisa diferente e até então não sabia o que era. Foi quando o Marcelo me contratou, que era o presidente do clube, e ele mesmo, Marcelo, não tinha, e eu também, uma convicção daquilo que poderia acontecer. Mas nós tínhamos a convicção de que estava na hora de mudar. Como mudar um Santos sem dinheiro e sem jogadores, e com alguns mais velhos? A sorte do Santos também é que o tempo ajudou. O tempo de treinamento, o tempo para unir toda uma juventude, toda uma nova geração e torná-los de babies, torná-los de garotos que jogavam futebol a homens profissionais. Aí começamos a fazer um trabalho. Esse trabalho, sem ser notado, foi entusiasmando todo mundo, aos preparadores, aos dirigentes, ao treinador. O torcedor ainda estava distante, o torcedor ainda não sabia o que ia acontecer. Mas nós que no dia a dia treinávamos, tanto cedo como à tarde, estávamos percebendo que ali estava formando uma nova família. Ali estava formando o sucesso do Santos. E nós começamos a caminhar junto com esses novos garotos. E esses novos garotos foram adquirindo uma confiança muito grande, dentro de uma liberdade que nós tivemos que deixar de lado algumas coisas, prosperar para conseguir um futuro melhor. Eu diria que nós aprendemos também da mesma forma que ensinamos a esses garotos. Porque nós ensinávamos e aprendiam com eles o que era ser jovem também, coisa que nós já tínhamos passado. Foi devagarzinho, nos treinos coletivos nós começamos a ficar entusiasmados, até um dia fundamental que eu chamei o Zito, que era um dos diretores, falei: Zito, vamos fazer um amistoso. Aí o Zito falou assim: Leão, nós não estamos preparados para isso. Eu falei: não, vamos fazer um amistoso, mas com o melhor time que tem por aí, vamos chamar o Corinthians do Parreira. A única exigência que eu faço é a Vila Belmiro. Conversei com o Parreira, que era meu amigo, e eu falei: Leão, vamos fazer, nós dois estamos em pré-temporada mesmo, ou em preparação, ótimo. O Zito falou que eu era louco, que nós íamos dar um vexame, que as crianças eram muito jovens. Eles provaram para nós que o Zito estava errado, preocupado, é bem verdade, em que eles se sentiram bem. Nós fizemos o primeiro jogo com o Corinthians daquele ano, vencemos muito bem, de 3 ou não sei quanto. O Zito falou que nós tínhamos muita sorte, e eu via que nós tínhamos muito talento com aqueles jovens e que ia acontecer muito aquilo que aconteceu, que era a vitória. Só para você imaginar o que foi aquele ano de 2002, nós jogamos 5 vezes com o Corinthians, vencemos 5 vezes. Isso significa que não foi por acaso, foi talento puro, nato, de uma equipe jovem. Não vamos só falar de Robinho, não vamos só falar de Diego, de Renato, vamos falar dos outros também, que eram coadjuvantes maravilhosos, como o caso do Elano, do Alex, de todos eles, assim, para não estar toda hora citando. Então eu acho que aquilo lá revigorou o Santos, preparou o Santos para se tornar novamente grande, preparou o Santos para ele guardar muito dinheiro no cofre. E o Santos de hoje, muito tempo, uma década depois, ainda depende daquele Santos antigo. E o Santos tem uma felicidade muito grande. Quando ele vai começar a precisar de alguma coisa, aparece um moleque craque, que é o caso do Neymar agora, entendeu? Então, foi muito bom. Eu acho que eu poderia dizer, junto com o presidente, que é o Marcelo, de que nós tivemos os nossos dias de glórias, passando os dias de glórias para o Santos, que já é, na sua música, glorioso, né?
Então eu acho que foi uma felicidade em comum. Quando você começou a fazer a montagem daquele time, pegar um garoto de 17 anos, que é o caso do Robinho, o Diego, 17 anos, e o Alberto, que era o centroavante que acabou, e você deu uma força para ele tão grande que ele ficou um período sem fazer gols, e você acreditou no Alberto, e ele acabou sendo Artilheiro um dos principais jogadores daquela equipe. É verdade. Passou pela sua cabeça mesmo? Em algum momento da formação daquele time você falou, esse time pode cair, eu vou ficar preocupado? Olha, eu no dia a dia não acreditava que pudesse cair. Mas quem não está no dia a dia, como um diretor, um torcedor, um presidente, um narrador, porque o narrador de futebol não vai ao gramado. Ele narra aquilo que vê no momento, entendeu? Deveria estar muito preocupado. E o Marcelo estava muito preocupado. O Marcelo me chamou um mês depois e falou, como é que tá, Leão? Eu falei, vamos contratar alguém? Eu falei, não precisa mais. Aquilo que eu te pedi no começo, não precisa mais agora. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Você é louco. Nós estamos com um moleque. Eu falei, é um moleque que joga muito. Então vamos fazer o seguinte. Eu falei, mas se nós cairmos? Eu falei, vamos cair os dois juntos, abraçados. Vamos apostar. E apostamos. Então isso que foi bacana, entendeu? Corremos riscos juntos, os jogadores também. Então tinha dia que você parava, olhava para o campo, eles treinando, às vezes eu parava, olhava assim. Falei, nossa, que molecada, isso não vai dar certo. Mas, quando eles começavam a pôr a bola e jogar, você falava, isso já deu certo. Então isso foi o Santos nasceu assim. Ao longo do campeonato, você teve momentos de altos e baixos e a equipe foi se ajustando dentro da competição. Foi. Quando é que foi o momento exato que você sentiu que a equipe poderia chegar ao título? Olha, tem umas coisas que acontecem, talvez não por acaso, mas para ajudar a exemplos. O último jogo de classificatório que nós fomos jogar, nós estávamos sem os dois goleiros titulares, estávamos sem alguns titulares, fomos jogar em São Caetano. E perdemos o jogo de 3-2. Todo mundo achou que o Santos tinha desclassificado e começaram a chorar os garotos. Foi quando veio a notícia de que nós tínhamos classificado por um gol. E aí eu saí abraçando, cumprimentando, falando com eles. E aí passou o Mário Sérgio, que era treinador do São Caetano, e disse para mim, Leão, você tem um bom time, excelentes jogadores, mas criança não ganha título, ganha jogo. Eu fiquei aquilo na minha cabeça. No primeiro encontro, no primeiro diálogo que eu tive com esse time, já classificado, já para o quadrangular, né? Eu falei para eles, nós temos mais um desafio a vencer, não é a classificação. Isso já passou, é passado. Nós vamos para o outro sacrifício. Mas o que é, professor? Dizem que criança ganha jogo, não ganha campeonato. E vocês têm que provar isso. Então eu comecei de novo a fazer a cabeça, a lavagem cerebral, a verdade. E eles acreditaram, jogaram maravilhosamente bem, ganharam de todo mundo e se tivesse mais, ganhava mais. Então, quer dizer, consolidou aquilo que nós esperávamos dele. Uma precocidade na experiência, em jogar final no Morumbi contra os dois maiores clubes de São Paulo e ser superior. Não foi por acaso. O que representou esse título de 2002 para você? O que representou para o Santos, representou para o presidente do Santos, para o massagista do Santos, para o roupeiro do Santos e para o treinador do Santos. Representou uma retomada de posição, uma reconquista, eu diria assim, uma satisfação íntima de poder pertencer a um grupo que estava se renovando. Um grupo que tinha uma tradição grande, mas que tinha perdido o foco. E nós achamos o foco no meio da juventude. O que ficou marcado para você? Marcou alguma coisa esse título de 2002? Eu acho que o torcedor do Santos, não o aproveitador do Santos. O torcedor do Santos não esquece aquele time e nem quem foi o comandante daquele time. Isso, para mim, já basta.